Olá, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo diferente, um vídeo de apresentação para você que não me conhece ainda. Meu nome é Elton, da Cunha Alves Júnior. Eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, capital do estado, mas hoje eu moro em Bagé, Rio Grande do Sul. Eu trabalho numa mineradora, sou operador de máquinas e comecei a entender mais ou menos o que estava acontecendo comigo em relação a Deus, em relação ao Senhor, por volta de 2009, 2010. Eu ouvi o Evangelho, fui apresentado essa boa nova, essa mensagem. Tive um contato mais profundo com a palavra de Deus. E desde então, desde a minha conversão, por graça e misericórdia, tenho tido uma caminhada com o Senhor Jesus. Antes desse tempo, vivendo a minha vida, buscando satisfazer as minhas vontades, buscando a felicidade nesse mundo, esse mundo de trevas. E graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, fui alcançado por esse Evangelho, essa mensagem de salvação. Desde então, fui impulsionado a um maior interesse pela palavra de Deus, pelas Escrituras, e desde então tenho buscado aprender cada dia mais, cada vez mais, sobre essa pessoa bendita que nos chama, que quer nos salvar, que veio a esse mundo aqui, entrou na criação, entrou nesse mundo arruinado em prol de sua criatura, e desde então eu venho buscado conhecer mais e mais essa pessoa bendita e entender esse amor tão grande que Deus Pai teve para conosco, de enviar o seu próprio Filho aqui. Por volta de 2012, 2 anos depois, eu comecei a buscar um lugar para congregar, e desde então eu entrei em contato com os irmãos que reuniam apartados do sistema religioso, os irmãos que reúnem apenas ao nome do Senhor Jesus, aqui no Brasil. Depois de entender que as denominações traz desonra ao nosso Senhor Jesus, não dão um testemunho adequado ao nosso Senhor Jesus por negar a verdade de um só corpo. Então, gostaria de contar a minha história um pouquinho para aqueles que não me conhecem, e gostaria de recomendar a leitura da palavra, recomendar as Escrituras. Gostaria de convidá-los a ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 32. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O apóstolo Paulo, após mandar chamar os anciões da igreja de Éfeso, dá instruções a eles, porque seria a última vez que eles estariam vendo o apóstolo Paulo. E interessante que o apóstolo Paulo encomenda a eles, no versículo 32,
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Já fazem mais de 2000 anos que foi escrito o Novo Testamento, e o apóstolo Paulo alerta aqui sobre os lobos cruéis que iriam entrar e os homens que se levantariam dentre o rebanho, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falam coisas perversas, que iriam atrair os discípulos após si. E isso aconteceu largamente. E já tem, na prática, 2000 anos que isso vem acontecendo. Lobos entrando e homens se levantando dentre os próprios irmãos para atrair o discípulo após si. Dividindo assim, dando um mau testemunho do corpo de Cristo, que é a igreja. São todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, são aqueles que creem em Jesus e são acrescentados ao corpo de Cristo. É uma companhia de pessoas. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo encomenda esses anciãos de Éfeso a Deus e a palavra da sua graça. Deus e sua palavra. Então, quão importante é hoje nós buscarmos na fonte. A fonte de revelação que nós temos hoje é a palavra de Deus. Podemos ler também Judas, carta de Judas, capítulo 1, versículo 13 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que dantes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Judas aqui, no tempo que, da primeira geração de cristãos, na era apostólica, avisando já da necessidade de se batalhar da fé que uma vez foi dada aos santos. O que é essa fé uma vez dada aos santos? É as escrituras que foram escritas pelos apóstolos após a ascensão do Senhor Jesus. Atos 2,42 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, orações e no partir do pão. Então, na doutrina dos apóstolos, essa fé uma vez dada, que uma vez foi dada aos santos, nos fala do conjunto de verdades que compõem a doutrina para a igreja, para os nossos dias. Infelizmente, juntamente com esses lobos que entraram e os homens que se levantaram dentro da própria cristandade, também ocorreu a introdução de más doutrinas. E hoje, tanto tempo já passado do início, há uma necessidade muito grande de se voltar às Escrituras, voltar à leitura das Escrituras e buscar nas Escrituras, que é a nossa única fonte confiável em relação às coisas espirituais, em relação à vontade de Deus, como Paulo nos orientou aqueles anciãos de Éfeso. Podemos agarrar essa verdade para nós hoje. Encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça. Buscar fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Hoje se tem uma tendência muito grande de querer fazer coisas para Deus da maneira do homem, da nossa maneira. Mas devemos buscar em sua palavra como que Deus gostaria que estivesse fazendo as coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus, na conversa com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, ela pergunta sobre o lugar de adoração. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós adorais em Jerusalém. Onde? Onde? Ela pergunta para o Senhor. E qual é a resposta do Senhor?
o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Em espírito nos fala da presença do Espírito Santo em cada um daqueles que crê. O Espírito Santo foi introduzido em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando ele desceu aqui e ficou, como está ainda hoje aqui, habitando em cada um daqueles que creem e nos crentes, individualmente e coletivamente, naqueles que creram e receberam o Espírito Santo. A parte que o Senhor fala em verdade, que verdade é essa? A verdade de cada um de nós? A verdade que nós acharmos melhor? Enganoso é nosso coração, cairemos no erro se seguirmos o nosso coração. Devemos buscar nas Escrituras essa verdade. Verdade que foi revelada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Principalmente ao apóstolo Paulo, que recebeu a maior parte da doutrina. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve em 1 Coríntios 14: as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Em 1 Coríntios 11, em referência à ceia, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Rogo aos irmãos que busquem nas Escrituras, julguem tudo o que é dito em relação a Deus, em relação ao nosso Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Quanto mais se aproxima da volta do Senhor, acontece uma coisa também: o aumento da apostasia, o abandono da verdade, a negação das coisas de Deus. Então, quanto mais devemos ser vigilantes e diligentes em ler Escrituras, não receber tudo o que a gente ouve. Devemos buscar, conferir na palavra de Deus se é exatamente isso. Gostaria de convidar os irmãos a ler mais uma porção. Atos capítulo 17, versículos 10 ao 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Interessante como a Escritura chama esses judeus de Bereia de mais nobres. Por qual motivo? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eles examinavam as Escrituras a cada dia. Eles eram diligentes na leitura da palavra de Deus. Perdemos muito em discernimento e conhecimento quando negligenciamos a leitura da palavra de Deus. É necessário muito, sempre, em todos os tempos, sempre foi necessária. Muito mais hoje, em tempos de ruína, em tempos de abandono da verdade e de tempos que a cristandade professa como um todo tem falhado no testemunho. Não subestimem a palavra de Deus. Ela é poderosa. Um último versículo para encerrarmos esse vídeo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa. Devemos confiar na palavra de Deus. Não devemos ser incrédulos, devemos crer nas coisas que Deus nos revela em sua palavra e ser diligentes em buscar a vontade de Deus. Por hoje era isso.
gostaria de convidar os irmãos a se inscreverem no canal. Aqui vocês podem se inscrever no canal para estar recebendo as novas postagens de vídeos e são apreciadas orações por esse trabalho para o Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado e todas as honras e glórias para o nosso Senhor Jesus, que está muito perto. Está às portas para vir nos buscar, para estarmos para sempre com Ele nos ares.